O que fazer para não ser um desigrejado? Sim. E como os desigrejados podem ser igrejados outra vez? Sim. Para não ser um desigrejado, é fazer o que Paulo fez. Paulo, ele não é um alienado, o apóstolo Paulo. Ele não é um entusiasta infantil. Paulo reconhece todos os problemas da já citada igreja de Corinto aqui, né? Capítulo 1º, capítulo 2 da carta de Corinto, né? Capítulo 3 também, Paulo está lá citando a questão dos partidos, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o pior de todos, que era o grupo de Jesus. Era a turma mais baderneira, mais bagunceira em Corinto, era o grupo de Jesus, que era o grupo que dizia, não preciso de Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de Apolo, eu só preciso de Cristo. Era o grupo mais complicado, que era o grupo, esse grupo que Paulo chamava de pneumaticóis, os espirituais, né? Ele usa esse termo de maneira jocosa, né? E esses pneumaticóis compõem o mesmo grupo que estava criando confusão em relação aos dons espirituais. É a mesma turma, né? E Paulo trata deles. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo trata de um pecado gravíssimo, de um cara que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Paulo até sugere que ele seja expulso da igreja, disciplinado, né? E Paulo é muito pastoral naquele momento, ele diz assim, para que ele seja castigado no seu corpo, porém o espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Capítulo 6, Paulo fala do litígio, irmãos processando irmãos, indo para a arena, né, para poder processar. Lá tinha também em Corinto um pecado gravíssimo. Irmãos, membros da igreja de Corinto, se deitando com prostitutas. Prostitutas cultuais que existiam em Corinto, que é uma cidade imoral, né? O verbo corintianizar tinha a ver com pecados, com orgias. E você tem membros da igreja praticando pecados sexuais com prostitutas, né? Ora, Paulo não é um alienado. Paulo sabe, né, do que está acontecendo em Corinto. Mas olha como ele submete os dons apostólicos dele à direção do Espírito Santo e escreve a carta para exortar. Em nenhum momento, Paulo, Paulo diz assim, saia dessa igreja aí. Essa igreja é muito complicada em Corinto. Fundem a segunda igreja de Corinto. Porque essa aí está perdida, essa aí está quebrada. Tem muito pecado. Tem heresia aí dentro, tem pecado sexual, tem incesto. O cara dorme com a madrasta. Paulo chega a dizer, no capítulo 5, que nem entre os incrédulos aquele pecado era praticado. Verdade. Em nenhum momento Paulo sugere que se abandone a igreja. Paulo escreve para exortar, chamar a igreja ao arrependimento, ele doutrina a igreja, né? E ele corrige a rota da igreja. Ora, então o que o desigrejado tem que fazer? Ele olha para os problemas da igreja, para as disfuncionalidades dos pastores, dos ministérios. O que ele tem que fazer? Ora, se tem aquela área problemática, eu vou orar por aquela área e vou me colocar diante de Deus e até diante do meu pastor. Meu pastor é muito bom de púlpito, ele é um teólogo extraordinário, mas ele é fraco na visita, ele é tímido, ele não é muito habilidoso, ele vai na casa do irmão, ele fica meio que... ele não sente muita vontade, ele é muita vontade no púlpito. Mas eu vou ajudar meu pastor, eu vou colocar meu carro à disposição dele. Pastor, eu tenho um dia de folga, olha, eu faço a visita com o senhor, se eu não é muito bom nisso, eu ajudo o senhor, né? O pastor é muito bom no relacionamento, mas ele é fraco no púlpito. Eu não vou descer além do meu pastor, mas eu vou ajudar. Quem sabe sugerir literatura, né? Quem sabe, pastor, vamos dar uma reforçada, volta a estudar, né? Ou então me escala para pregar, eu ajudo o senhor, né? Eu vejo que no culto de evangelismo o senhor prega de uma forma maravilhosa, mas o culto de doutrina o senhor é um pouco mais fraco. Tem um irmão tal, presbítero tal, que pode ajudar. Então, olha, quais são os problemas que a igreja tem? Então, esse irmão que é um candidato a desigrejar-se, ele pode, ao invés de partir para essa opção tão radical, fazer como Paulo, de enxergar os problemas da igreja e sugerir soluções, e não a deserção, porque não é essa a vontade do Senhor, né? E quanto à questão dele reigrejar, é encontrar uma igreja bíblica, porque faz sentido. Eu lembro que uma vez um pastor lá da Paraíba,
Ele falou assim, Dauro, eu li a obra, eu gostei muito, concordo com o que está ali, só que tem uma coisa, você tem que convir que se numa cidade não tem uma igreja séria, esse desigrejado fica sem opção. Eu falei, olha, eu tenho muita dificuldade de aceitar a ideia de que numa cidade não haja uma igreja que possa valer a pena. Eu e Dauro temos muita dificuldade, mas vamos trabalhar com a sua tese. Faz sentido. Se todas as igrejas são problemáticas, heréticas, não sei o que, você vai fazer o que lá, né? Então, o meu conselho é, você está desigrejado, mas entende que precisa voltar, procura uma igreja saudável, procura uma igreja sólida, né? Procura uma igreja onde o pastor seja ético, onde além de uma boa formação teológica, que é fundamental, ele seja comprometido, uma igreja em que ele não seja dono, uma igreja em que ele tenha autoridades iguais a ele, que possam, inclusive, repreender. Ô Paulo, se tem uma coisa maravilhosa, né? É quando você está pastoreando a igreja e você tem seus colegas de ministério que às vezes te veem saindo do trilho. E ele chega, Paulo, não é bem assim, Paulo. Olha, você está indo para um caminho perigoso. Eu vou orar por você e eu vim aqui, meu irmão, para te alertar. Isso aí que você está fazendo está entristecendo o Espírito de Deus, né? Olha, pastor Idauro, Deus está me incomodando. Esse caminho aí seu não está bom. E vamos acertar o passo. Isso é uma bênção. Sermos exortados é uma dádiva, é uma bênção. Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, que aos presbíteros que vivem no pecado, que sejam repreendidos publicamente para que aprendam a não mais pecar, né? Isso dá um trabalho. Dá um trabalho. Então, se nós fôssemos, por exemplo, da mesma igreja, trabalhássemos juntos, nós poderíamos nos exortar, sim, caso víssemos razões para isso. Então, um desigrejado, evite igreja onde haja aquela autocracia eclesiástica, onde o pastor manda e desmanda. O terreno está em nome dele. Né? E ninguém está acima dele, ele não presta conta para ninguém, ele pode largar a mulher e se apaixonar por uma moça da igreja e ninguém tem nada a ver com isso, porque ninguém o disciplina, né? Evite esse tipo de igreja. Procure igrejas sólidas, de ministérios plurais, de governo plural, seja congregacional, seja presbiteriano, seja um episcopado, uma igreja episcopal que haja um colégio de bispos. A Igreja Nova Vida é assim, sim, é uma igreja episcopal, mas tem um colégio de bispos, né? Você tem o bispo primaz, que é aquele que conduz, mas ele responde. Tem lá a prelazia, né? Que é um conselheiro, são conselheiros dele, né? Então, ele tem ali os que vão ajudá-lo a evitar, a seguir por caminhos equivocados. Então, é a melhor maneira, né? E se reencantar pela igreja, a igreja não é invenção humana, ela não é uma experiência sociológica, a igreja ela é o corpo de Cristo, né? E a igreja local ela é tão somente a expressão local e diminuta da igreja universal que está espalhada sobre toda a face da terra. Então, a Igreja Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Batista Renovada, a Igreja Pentecostal, a Igreja Histórica, todas essas igrejas são como membros de um corpo, né? Você tem a mão, você tem a cabeça, você tem os pés, né? Você tem um joelho. Paulo até cita isso, ele compara a igreja a um corpo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E igreja é uma bênção. É muito bom fazer parte dela a despeito de todas as suas dificuldades.